João Pedro Duarte pergunta aqui: e se soldar os cabos do chuveiro, fica uma boa conexão? Pessoal, entenda o seguinte, ó. O ponto de fusão do estanho, tá, é entre 200 a 300 graus Celsius, tá? Então uma emenda aonde você tem sobreaquecimento ali, né, por conta de uma sobrecarga, o que vai acontecer com esse estanho? Aí eu pergunto, o que vai acontecer com esse estanho? Responde aí pra mim. Quem falou aí vai derreter, acertou, vai derreter. Então, circuitos de alta carga, né, de alta potência, não coloca estanho, porque vai dar chabu. Vai dar chabu e não tem conversa. Então, circuito de chuveiro, tudo que é equipamento pesado, né, que puxa muita carga, né, falando aí no popular, chuveiro, micro-ondas, forno elétrico, não me estanha os cabos, nem as pontas dos cabos, que é proibido na norma, tá? A terminação de circuito é proibido pela norma o uso do estanho, tá? Você pode utilizar o estanho em emendas, tá? Em emendas. Mesmo assim, eu não aconselho, porque eu penso que é um erro na norma, isso, tá? O estanho não deveria ser utilizado em nenhum momento, assim como o cabo de alumínio, né? Que é proibido porque tem muitas regrinhas para seguir para instalar o cabo de alumínio. O estanho, mesma coisa, na minha opinião. Também deveria ter várias regrinhas para se instalar, para se colocar o estanho ali numa conexão, né? Então eu não concordo, né? A norma ela já proíbe na terminação, mas na emenda não tem nenhuma ressalva. Então se você não faz ali um bom dimensionamento dos condutores, você vai ter sobrecarga ali naquele circuito. E se acontecer uma sobrecarga, você tem ali um aquecimento excessivo do condutor. E se tiver emenda com o estanho, o que vai acontecer? Vai se desfazer, porque o ponto de fusão do estanho é a partir de 200 graus Celsius. Então eu não concordo com o uso do estanho. Tem muita gente que me pergunta aqui: Carvalho, você concorda em usar o estanho nas instalações elétricas? Não concordo, tá? Em hipótese alguma. Eu prefiro utilizar conector eletrolítico, né, do que usar esses tipos de arranjo técnico com estanho. Não aconselho, porque eu, como profissional, eu vou fazer, se eu pegar para fazer uma emenda com estanho, eu vou fazer bem feita, porque eu sei que o condutor está bem dimensionado, as conexões estão bem feitas, né, a carga daquele circuito ali não vai saturar aquele circuito. Então eu como profissional, com certeza eu vou fazer o serviço certo, mas a maioria faz, a maioria sabe, não. Então, para não correr esse risco, é igual a questão do cabo de alumínio. Todo mundo tem o conhecimento de se fazer uma conexão com alumínio? Então, tem muita gente que tem dúvida. Assim também como o uso do estanho. Tem muita gente que tem dúvida, né? Você tá vendo aí, ó. O João Pedro tá perguntando. Por quê? Você tá perguntando porque ele tem dúvida. Tem dúvidas a respeito disso. Porque talvez não foi orientado da forma correta aí ao longo dos anos e gerou essa dúvida na cabeça dele. Então, é uma dúvida de todos, de muita gente. Então, para não se trabalhar com dúvida, para não correr o risco de causar um acidente elétrico por conta de um conhecimento mais sólido, então é melhor não usar. Não usa, tá? Não usa estanho. Você quer trabalhar de uma forma segura? Não use estanho. Eu não uso, tá? Não use estanho. Eu não uso, tá? Então, a pergunta aí do João: e se soldar os cabos do chuveiro, fica uma boa conexão? A resposta é um não bem grandão, tá? Não faça isso. Dê preferência. Vocês que me acompanham sabem que eu utilizo aí no monofásico 127, conector da Vago 831. Para circuitos bifásicos 220, eu utilizo o 221 612, né? E dependendo da situação, eu utilizo até o 412, que vai até 32 amperes, né? Isso vai depender muito ali da potência do chuveiro, mas na maioria dos casos aí eu utilizo o 612, né? Que vai até 41 amperes. E nos chuveiros monofásico 127, eu sempre utilizo o 831 da Vago, né? Então, que tem capacidade aí de 50 amperes. É isso aí. Fora isso, pessoal, eu não aconselho, tá? Não aconselho. Beleza? Eu falei pra você que eu ia ver como tá a situação lá em cima? Sim. Esse tipo de rede, né, ó, tá vendo aí, ó, onde o cabo passa dentro do conduíte, tá? E tá lá na frente e já não comporta, a gente vai ter que refazer essa. Seja bem-vindo ao canal da Eletrotécnica Elétrica e Automação. Meu nome é Rodrigo Carvalho, sou eletrotécnico especialista em instalações elétricas. Fica ligado!
estou invertendo. Agora ela vai vir para o fundo e vai distribuir lá na frente. Só que essa rede que está lá na frente já não comporta. A gente vai ter que refazer essa infra aí, né? Refazer esses cabos, fazer uma infra para refazer esses cabos para atender o salão dela lá agora. Mas a princípio, trocar rede para parar os problemas elétricos. Aqui ela estava tendo queda de tensão, disjuntor que queima toda hora, chuveiro que toda hora está desarmando o disjuntor, cabo que já está derretendo, que nem eu mostrei para vocês aí, a ponta dos condutores lá no quadro todo irregular, disjuntor NEMA, né? Padrão já muito antigo, de mais de 10, 20 anos aqui. Então, nunca teve uma reforma, foi se fazendo derivação, puxando aqui, puxando ali, os puxadinhos da vida. Aí vai levando, o eletricista que vem aqui não faz a orientação correta, ao invés de fazer o serviço da forma correta, né? O certo era fazer um novo quadro lá no salão da frente, lá na parte do salão de beleza, tá? Lá na casa, lá na parte da frente. O certo era instalar um segundo quadro lá, para fazer aquele atendimento lá, tá? Que é isso que eu vou passar para ela depois. Mas aqui no fundo, o quadro vai ser reformado, a rede está sendo trocada, tá? Para condutor de 16, esse condutor de 4 mm está saindo. Eu estou refazendo o circuito do chuveiro, ou seja, as maiores cargas da residência, né? Que é chuveiro, ela não tem muito mais do que isso na residência. Agora o salão de beleza, a gente vai ter que conversar ainda sobre isso. Mas aqui no fundo a gente vai estar resolvendo o problema e principalmente a rede, né? Que estava aí na iminência de um incêndio, né? Princípio de incêndio. Então, isso aqui a gente já está readequando. Né, o cerne é como eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Primeiro você tem que olhar para a segurança da situação. A segurança aqui é trocar o cerne, né, a rede alimentadora, a rede principal, a rede mestra, chame como você quiser. Mas é isso, tá? A gente está readequando para para trazer segurança nas instalações aqui desta residência, tá? Para que a cliente não correr o risco aí de um princípio de incêndio, um curto-circuito aí, que vá danificar e avariar os equipamentos que ela tem aqui, tá? Então, esse serviço é óbvio que o custo não é o custo do Zé Faísca e nem do Pica-Fio. Então, se você está reformando, presta bem atenção, você está com um arquiteto, está com um engenheiro, está com construtora, principalmente, tá? Quem me acompanha lá no Instagram sabe o tanto de laudo que eu faço para construtoras, porque o pessoal não entrega da forma correta. O tanto de laudo que eu faço para clientes, porque as construtoras não estão entregando o serviço da forma correta, tá? Arquiteto não é eletricista e engenheiro civil não é eletricista, tá? Ah, mas eles fazem o projeto. Não, tá? Eles não são especialistas, eles não fazem o projeto, tá? Eles fazem as marcações da parte luminotécnica, tá? A parte elétrica é só um eletrotécnico ou um engenheiro eletricista que vai fazer isso para você, com responsabilidade técnica, tá? O eletrotécnico ele pode assinar até 800 kVA e o engenheiro também, né? Até muito mais do que isso, tá? Mas um eletrotécnico e um engenheiro eletricista vai te ajudar. Então, volto a repetir, contrate empresas para fazer a elétrica da sua casa, principalmente para fazer a parte de balanceamento, a parte de distribuição de circuitos, tá? A parte de proteções, aterramento, tá? Proteção contra surto, descargas atmosféricas, né? Fuga de corrente. Analisa, contrate uma empresa especializada para que você não faça esse tipo de gambiarra que tá aqui, né? Porque isso aqui tá feio e tem muita coisa para se fazer, mas a gente tá atuando aqui para resolver parte disso, né? Não tem muito mais. O cliente tá bem reduzido aí no orçamento, né? Mas ele entendeu a situação. Para você ver, né? Quando eu falo aí aqui no meu canal, né? Quem determina a qualidade do serviço é você, né? Quem determina a qualidade do seu serviço é você mesmo, né? Então, quando eu digo aqui no meu canal, olha, você tem que fazer o cliente entender, tem que conversar com o cliente, explicar. Tá aqui, ó. O cliente não tem dinheiro não é um cliente rico, milionário. Não tem dinheiro para poder fazer a elétrica toda. Mas entendeu que a necessidade de se fazer as principais causas aqui de um problema maior, né? Então, tá investindo nisso aqui. A elétrica é investimento, então está investindo. E tem os outros eletricistas que passaram aqui não conseguiram fazer isso. Por que será? Né? Por que não conseguiu pegar um tipo de serviço como esse? Ah, Carvalho, mas quanto que você está ganhando nessa obra? Pelos custos que eu passei, óbvio, né? Tem muita gente que me pergunta aí, Carvalho, quanto que você cobra a mão de obra? Quanto que você cobra a hora? Qual que é o seu custo? Etc e tal. Pessoal, independentemente de eu falar aqui ou não, o meu custo não pode ser base para você. Não serve de base. Porque cada empresa tem a sua realidade, tá? Tem os seus custos aí operacionais, tem os seus custos fixos e variáveis, tá? Então, cada empresa tem... Não dá para falar para você, olha, eu cobro R$150 a hora. Ah, eu vou praticar também, o Carvalho cobra 150, também vou fazer a mesma coisa aqui. Vai depender muito da sua realidade aí. Talvez 150 para você é muita coisa, ou talvez 150 para você é muito pouco.
pelos teus custos operacionais, pelos custos da tua empresa. Então, vocês não podem seguir por base. Por isso que eu falo, toma cuidado com esses canais elétricos aqui que fica querendo ditar regra, ditar tabela de preço. Gente, não existe isso, tá? Eu sou contra. Se você me perguntar, Carvalho, você é a favor ou contra? Eu sou contra, tá? Porque cada empresa tem o seu custo operacional, certo? E o cliente, ele não pode ir pelo preço. A gente não pode ir pelo preço. A gente tem que ir pela qualidade, pelo que está sendo entregue, pela qualidade da mão de obra, qualidade do material, porque não é só qualidade do material, tá? É qualidade na mão de obra também, né? Uma expertise profissional. Se a empresa é séria, se trabalha com profissionais sérios, que são habilitados, tá? Para estar exercendo a função. Então, tudo isso tem que se levar em consideração. Então, eu sou totalmente contra essas tabelas de eletricista. Tabela de custo de eletricista 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Eu sou contra isso, porque cada empresa tem a sua realidade, tá? Tem o seu cálculo base para se determinar aí os seus custos operacionais. Então, o meu preço é o seu preço pode ser muito maior ou muito menor do que o meu. O que importa no final das contas é a contra-pergunta que eu sempre faço para quem me pergunta isso. Qual é a pergunta mais importante? Eu estou cobrando certo? Eu sei formar o meu preço? O meu preço é condizente com a minha realidade? Então é essas perguntas que vocês têm que fazer, tá? E se vocês querem esse tipo de suporte, né, lembrando a todos aí, eu estou com a minha consultoria para a segunda turma aberta, tá? Se você tem um interesse, o link está aqui na descrição, tá? Eu vou deixar fixado também aqui nos comentários. Acesse o grupo lá do WhatsApp, lá tem os valores, a ficha para inscrição. E se você tem o interesse de estar fazendo essa consultoria comigo, tudo isso aí você vai aprender, beleza? Ó, pessoal, quando eu falo sobre instalação irregular, né? Dá uma olhada aqui, ó. Essa rede, ela vem, esse cabo vermelho, tá? Aí ela desce aqui, ó. Olha o que foi feito aí. Aí deriva todos esses cabos aí, que vai lá pro quadro. Certo? Então aí, ó, a fase derivada, né? O neutro desses três condutores, azul, o neutro é esse do meio, ó, aqui, tá? Aí o neutro sai aí, derivando para tudo, vai embora para lá, tá? Então é esse tipo de instalação que eu falo aí, né? Que é feito pelo pica-fio, né? Pelo Zé Faísca. E não adianta, né? Esse tipo de instalação aqui, aí a gente tem que ficar vindo aqui, fazer o trabalho para recuperar, né? Para readequar. Quando a gente fala aqui, né, com relação à segurança nas instalações, né, em primeiro lugar, prezar pela segurança é para que essas coisas não aconteçam, né? Você imagina uma rede dessa, ó, a finura do condutor, né? Olha a diferença, né, gente? Você aí que tá fazendo reforma ou tá fazendo a elétrica da sua casa, olha a diferença, tá? Esse cabo aqui, ó, é o cabo que eu estou instalando para a fase da rede agora. Olha o que tá instalado. Olha a diferença. Né? Então, quando eu falo, pessoal não entende, né? Acha que é caro. É óbvio, você que acompanha meu canal, é óbvio que o custo de um profissional que não tem qualificação, não tem expertise para estar fazendo uma rede dessa, é óbvio que ele vai ganhar do meu orçamento, é óbvio, né? Porque ele vai instalar para você esse cabo aqui, tá vendo? Ele vai fazer uma rede com esse cabo. Olha o neutro como que tá. Olha o neutro que eu tô passando agora. Esse cabo aqui, ó. Olha a diferença de espessura. Certo? Aqui, ó. Os dois condutores, ó. Deixa eu levar pra lá pra melhorar, ó. Aqui, ó. Preto e o azul. A rede com cabo com condutor aí, né? De 4 milímetros, ó. Então é isso que eu falo pra você que acompanha meu canal. Tá fazendo uma reforma, vai fazer uma instalação elétrica. Toma cuidado.
agora aqui, né? Vem lá do relógio direto pra cá, né? O seu chuveiro tá aqui, tá? Na banheira, tava desligado, agora deixei ligado. Esse outro aqui é o geral lá da casa. Ah, que até queimou. Pois é, ela tava comentando várias mesmo. vezes queimou, porque a gente falava pra ela que... Acho que é a terceira ou quarta vez que queima aquele chuveiro ali, porque a gente fala pra ela, não liga quando tiver coisa, Isso. Não é pra ligar, porque o seu sistema aqui, ele tá todo compartilhado. Então a gente inverteu pra parar os problemas na casa. Só que eu falei pra tua mãe, os problemas no salão vai continuar. Tem que resolver lá agora. Então tem que... Aí essa rede é a antiga que tá lá. Então essa rede antiga tem que sair, refazer tudo lá no salão pra ela e colocar um quadro lá. Um quadro igualzinho esse que tá aqui, tem que colocar lá, não de dentro da parede, pode colocar de sobrepor mesmo aqui. Legal. Dá pra fazer, mas tem que fazer. Ela até falou, dá pra segurar uns 2 meses? Falei, até um pouquinho mais, né? Uns 3 meses você consegue segurar isso aí. Mas faça o quanto antes. O ar-condicionado teu tá aqui agora, tá? E as tomadas de iluminação do restante da casa tá aqui, tá? Então tá tudo separadinho. A rede de 16mm que sai de lá vem pra cá diretamente, tá? O neutro tá vindo aqui. 50% do caminho foi feito, que era a rede mestra. Era o pior aqui, né? Então a rede mestra tá feita. Antes era um cabo de 4mm na rede, agora virou um cabo de 16. Então resolvendo esse BO. Agora o restante vai fazendo aos pouquinhos, mais fácil.